gente olhar aqui o que nós temos de posicionamento, o dólar hoje vai caindo ainda mais. Esse movimento, pela maior parte dos economistas, já era, de certo modo, precificado. O dólar tinha que cair com uma queda na taxa de juros norte-americana e ainda mais com uma alta de juros aqui no Brasil. Isso é uma questão até de lógica, você tem uma migração, uma entrada de recursos financeiros. A gente estava tentando se informar o que entrou de recurso no Brasil já nesta quinta-feira, né? Durante o programa a gente vai trazer essas informações, essas confirmações, mas sim tem entrada, é uma tendência que isso ocorra de capital especulativo adentrar, né? Ter investimentos aqui no país. E aí isso acaba impactando o agronegócio, impacta todos os produtos de exportação, já que mexe com o dólar. Para falar a respeito deste tema, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Gabriel Souza, ele que é analista de mercados, participa conosco desta edição de Agricultura BR. Gabriel, o que se esperava aconteceu, já estava até ocorrendo, né? O dólar já vinha perdendo força, o câmbio no Brasil, só que aí tivemos as confirmações de taxa de juros nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil também, e os dados eles acabaram confirmando aquilo que os economistas apontavam. Como é que essa situação, este cenário tem impactado o mercado da soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Realmente, a taxa de juros ela já era esperada causar esse movimento, principalmente ali, correlacionando o dólar. E vamos lá, o dólar, a gente for analisar um contexto histórico recente do dólar, a gente está falando de um dólar de patamar lá de começo de pandemia, numa região que, num momento que a gente estava vivendo muito complexo, confuso, né, com relação à economia global e tudo mais. E até hoje, né, a gente está em 2024, ainda atuando nessa mesma faixa lá de início de pandemia. Era esperado, sim, uma queda no dólar já tem um tempo, né, já até talvez com algumas confirmações aqui técnicas, e hoje vem se confirmando, né, essa questão aí de taxa de juros acabou acelerando ainda mais a queda, né, principalmente numa região interessante que ela estava ali, de tentar segurar um pouco o dólar, mas essa confirmação da taxa de juros acabou trazendo ele mais para baixo ainda. E, né, relacionando o dólar aqui frente ao real, a nossa taxa de juros também, né, que teve um aumento ali, isso acaba impactando ainda mais e jogando mais para baixo o câmbio. Gabriel, com esse cenário, nós temos soja 24, 25, pouquíssimas áreas começaram essa semeadura, tem que ser área irrigada, né? Nós não temos um cenário, né, de semeadura realmente amplo, está se esperando chuvas para que isso ocorra. Mas em relação ao travamento, a negociação, né, pactuação futura de soja, nós temos no Brasil e ela é baixa. E nós tivemos algumas oportunidades até recentes, com dólar bastante alto, Chicago mostrando um cenário positivo, e os produtores, ou boa parte dos produtores, não travaram, né, não fizeram essa venda futura. Essa situação, ainda mais imaginando um Brasil produzindo 162, 165 milhões, tem várias expectativas de safra, mas a gente sabe que deve vir uma safra muito cheia, não torna esse cenário com dólar baixo ainda mais perigoso para esse produtor brasileiro? Exato. Vamos pegar um contexto de dólar, né? O dólar é um dos componentes ali na formação, né, do nosso price formation, formação de preço das commodities. Então, um dólar enfraquecido, o que isso acaba impactando diretamente, né, para quem está comprando lá de fora? Um dólar enfraquecido significa que o nosso real está se fortalecendo perante essa moeda, e para eles, né, que estão comprando em dólar, acaba ficando mais fraco, né? Eles precisam utilizar mais da sua moeda, então fica mais caro para eles conseguirem levar o nosso produto para lá. Quando, né, a gente passou agora recentemente nas máximas ali do dólar, o que isso refletiu? Isso refletiu uma commodity interna aqui brasileira barata, né? Eles comprando em dólar, o dólar super fortalecido perante a nossa moeda, acaba ficando mais barato. Então, o nosso mercado acaba tornando mais atrativo perante os exportadores. Agora, vamos lá. Pegando esse contexto agora de comercialização 2024 e 2025, dados aqui da Grão Direto que a gente está vendo, né, desse volume que foi transacionado aqui no ano de 2024, a gente está considerando que na faixa aí de 22% a 25% já foi para a safra seguinte, principalmente considerando o mês de março.
Produtor que se atentou a essas altas recentes aí que a gente viveu de dólar, de Chicago, né, os prêmios também sendo super valorizados, devido a essa questão de, mesmo com a demanda, com a oferta americana muito alta, a soja brasileira ainda estava mais atrativa para fazer travamentos futuros, né, e o produtor acabou aproveitando. Agora fica um pouco mais complexo, né, a gente precisa esperar essa questão do andamento da safra americana, como é que vai ser, como é que vai acontecer. A gente tem lá as eleições norte-americanas que pode causar algum conflito entre China e Estados Unidos, né? Pode ter alguma rispidez ali com relação à comercialização, e a nossa soja aqui acaba sendo fortalecida, acho que mais por conta de prêmios do que até dólar, né? Porque o dólar, perante ao mundo, ele está num momento complexo, tem alguns indicadores indicando uma baixa, então isso não significa que o nosso real vai estar sendo fortalecido diretamente, né, economicamente, mas o dólar ele está meio numa fase meio complicada perante as outras moedas, e isso acaba puxando ele mais para baixo perante a nós e acaba tirando um pouco a questão de atração desses comerciantes, né, que vão acabar buscando nossas commodities. Isso impacta todas as commodities diretamente, mas focando agora na questão de soja, né, que a gente está aí muito próximo do plantio, estamos esperando, né, chuvas, né, eu estou aqui em Uberaba, não vejo chuva há 6 meses, basicamente, então está uma situação bem delicada, né, a gente vê números altos, né, de previsão de safra, mas a gente precisa aguardar comportamento climático para isso também. Gabriel, você comentou a safra norte-americana e o posicionamento também geopolítico. Nós tivemos na semana passada o governo americano, o governo democrata norte-americano, anunciando algumas sanções, algumas tarifas a produtos chineses, principalmente carro elétrico e produtos que são associados, né, ao carro elétrico, chegando a 100%, todos eles indo para 100% de tarifa, entra em vigor no dia 27 de setembro. É claro que a gente havia já essa expectativa se Donald Trump eleito, né, ele já teve uma condição melhor para ser eleito quando o seu adversário era Joe Biden, agora esse cenário mudou ou está muito mais equilibrado, mas a gente já tem um cenário que os Estados Unidos mostram que vai trazendo um conflito, de certo modo, comercial com a China, que barreiras comerciais causam isso. Você acredita que a China vai trazer algum tipo de resposta a este cenário e essa resposta pode ser no mercado agrícola? Um fato que é importante, né? A gente está falando de questão de commodities agrícolas, elas são diretamente relacionadas à alimentação. Então, se a gente parar para pensar, né, a China lá tem um rebanho suíno absurdo, e eles precisam de alimentação. A alimentação eles vão conseguir através de soja, farelo de soja e tudo mais. Então, eles precisam disso para alimentação. No caso de commodity agrícola, como vai ser destinado a isso, por mais que eles queiram, às vezes, sei lá, cortar uma parte dos Estados Unidos e voltar aqui os olhos para o Brasil, a gente está falando de um momento um pouco delicado, se a gente for considerar essa questão, acho que hoje está muito forte de farelo de soja, né? Se a gente linkar agora um pouco do contexto da Argentina, a Argentina produz soja bem, usa bastante farelo, então tem bastante farelo disponibilizado. Se der alguma questão de quebra de safra na Argentina também, que é bom a gente ficar de olho, é mais um fator, pode ser que a soja brasileira fique ainda mais competitiva, né? Vamos lá, pegar um cenário. China cortando um pouco das importações a partir dos Estados Unidos. Então, ela vai olhar para o Brasil. Olhando para o Brasil, a soja brasileira já vai ter uma certa valorização e vai ter uma limitação ali na questão de oferta, né? Então, vai estar muito mais vista essa questão de comercialização de soja brasileira. Se caso a Argentina precise de mais soja para esmagar internamente, então a Argentina vai olhar para o Brasil também. Então essa soja vai ficar ainda mais competitiva. E isso relaciona preços mais altos para a gente aqui. Eu acho muito difícil a China acabar cortando um volume muito expressivo de soja americana, principalmente em algumas fases, né, que acaba ficando mais competitiva, acaba compensando muito mais eles originarem de lá, por ser um alimento por ser um produto destinado à alimentação, e também porque a China realmente precisa. A China é o maior importador, a gente está falando na casa de 100 milhões de toneladas, o Brasil tem isso para oferecer, mas ela também vai olhar onde ela consegue atuar de uma maneira mais efetiva, que seja mais barato, né, questão de custo. Então, eu acho que a gente precisa linkar outras coisas, né, relacionar essa questão
realmente de oferta e demanda, como vai ser a safra brasileira, como vai ser a safra argentina, como vai ser a demanda de soja argentina para esmagamento, como que o Brasil vai esmagar, como que vai estar o cenário interno do Brasil. Mas eu acho que esse fator de conflito aí geopolítico entre Estados Unidos e China, ele pode sim causar algumas coisas que vão impactar direto nossos preços. Isso relacionar, principalmente, acho que vai mexer em prêmios aqui, né?